Alô, alô, aqui é o Medina do Conquista Moderna e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é muito delicado. Ela visualiza e não responde suas mensagens. O que fazer? Bom, provavelmente você já passou por essa situação e você está lá conversando com aquela gata e de repente, por algum motivo obscuro, sem nenhuma razão aparente, ela simplesmente começa a te ignorar, ela para de te responder e isso gera na gente uma série de emoções muito nocivas como decepção, medo, frustração, raiva, ansiedade, tristeza, enfim. Essa apresentação aqui é para mostrar para você 3 técnicas poderosas para lidar com esse problema, sendo que as 2 primeiras são para evitar que ele aconteça. E a última é para você reverter essa situação. Então vamos lá, vai ser muito rápido, as técnicas são muito poderosas, simples, porém você vai ter que ter uma certa disciplina para aplicar. Vamos à primeira técnica. A primeira é que você pare de conversar antes dela. Tá? Eu vou te explicar aqui. Geralmente, quando você consegue aquele telefone ou WhatsApp, né, ou contato no Facebook com aquela gata e começa a conversar com ela, você está afim dela, você ficaria horas e horas e horas. E ela, por outro lado, se ela for aquela mulher desejada, ela vai ter várias opções, vai ter vários caras falando com ela. Isso fora os afazeres que ela tem. Então, geralmente, vai ser ela que vai parar de falar com você, certo? Geralmente é assim que acontece. Ela fala, tem que sair, depois a gente se fala. Só que você vai fazer isso antes dela. Você vai fazer isso antes dela. Você vai ter uma boa conversa, não muito longa, e vai dizer alguma coisa para ela, tá? Aqui, vamos falar depois com mais calma. Eu tenho várias coisas urgentes aqui que apareceram e depois eu tenho um encontro muito importante, então vai ficar meio complicado agora. Mas depois a gente se fala, tá bom? Enfim, quando você faz isso, você sinaliza para ela, você sinaliza que o seu tempo é escasso, que você é uma pessoa que tem círculo social, que tem outras pessoas importantes que se conectam com você, você mostra que você valoriza o seu próprio tempo, né? Se você valoriza o seu tempo, ela vai gostar de você porque isso é escasso. As pessoas, o ser humano em geral, a gente gosta de coisas escassas, né? Ouro é escasso e vale muito. Diamante, idem. Rubi, idem. Então, faça isso. Faça isso antes dela fazer. Porque geralmente alguém quebra um fluxo de uma conversa e geralmente, 99% ou mais das vezes, é a mulher. E você vai inverter isso. Você vai começar já a dar sinais da sua importância, tá? Outra técnica, que agora a segunda técnica, é que você mantenha simetria na conversa. O que é isso? Geralmente, os homens, quando conseguem aquele contato, são muito ansiosos, estão loucos para falar tudo que eles têm para falar, né? Estão cheios de amor para dar, cheios de coisas para contar sobre si, contar que você já subiu aquela montanha incrível, contar que você é milionário, possui uma BMW ou um Porsche, contar que você é um cara super inteligente, contar que você joga bola bem, basquete, videogame, toca violão, enfim, você quer falar de você, mas não é a hora, tá? Então nada de ficar mandando textos grandes, parágrafos grandes e nem mensagens sequenciais. O que é isso? Geralmente, o cara escreve, ela responde. Daí o cara escreve, ela está digitando, o cara escreve de novo. Não faça isso, mantenha uma simetria. Se ela mandou uma resposta curta, mantenha o padrão, mande uma resposta curta. Espere um pouco. Se você fez uma pergunta, ela demorou a responder, quando ela fizer a próxima pergunta, demore também a responder, tá? Então faça isso de forma suave, de forma que não pareça ser um jogo, mas na verdade é um jogo. Então mantenha essa simetria, ok? Isso vai criar o rapport na comunicação, que é a sintonia. Isso mostra que as partes envolvidas estão equiparadas, que não tem uma relação de um é melhor que o outro ou o outro manda no outro. Pensa numa relação chefe-subordinado. Geralmente o subordinado está lá escrevendo, né, devendo explicações e o chefe manda uma ou outra frase curta e grossa, certo? Ok. Então, essa é exatamente a relação que você quer evitar. Na verdade, ela não manda em você, ela não está acima de você. Muito pelo contrário, estão equiparados. Portanto, mantenha a simetria, tá bom? Agora, conforme prometido, bom, voltando aqui, só recapitulando. Se você usou a técnica 1 e 2,
muito provavelmente você não vai chegar numa situação delicada de ser ignorado. Por quê? Porque você mostrou que é um cara que não está ansioso, não está afobado, não está enchendo o saco, não está mandando mensagens para ela daquele tipo que ela odeia, que é: não vai falar mais comigo? O que eu fiz para você parar de falar comigo? Não está recebendo minhas mensagens? Alô, você sumiu? Não faça isso e nem xingue. Tá? E tem gente que, quando começa a fazer um monte de besteira, mandar mensagem na sequência, ela começa a ignorar, ela ignora mesmo. Aí o cara às vezes xinga, o que é totalmente indelicado, demonstra imaturidade, demonstra um monte de coisa, tá? Falta de educação, falta de respeito. Então não faça isso, tá? Então se você usar a técnica 1 e 2 e mantiver um bom diálogo, as chances são muito grandes que você não precise da técnica 3. Mas se você já estiver numa situação assim, ou por acaso cair nessa situação, vamos para a técnica 3, que é a técnica da mensagem de repescagem. O que é isso? O que a gente faz? Bom, você já percebeu que não adianta mais ficar mandando mensagenzinha normal: oi, fala comigo, já fez besteira, ela sumiu. Tá. Então você vai apelar para um dos sentimentos mais importantes e mais fortes que tem uma mulher. Já deve estar mais ou menos imaginando, né? O que uma mulher, toda mulher, tem em comum, tá? Vamos lá. Curiosidade. Curiosidade tem muito no ser humano, mas a mulher, em geral, ela é muito, muito curiosa mesmo. E especialmente se for algo ligado a ela, a pessoa dela. Então, uma das mensagens que eu uso que tem maior taxa de resposta é uma mensagem que eu mando assim: aqui, eu estava vendo suas fotos e percebi uma característica na sua personalidade que ficou clara para mim, porém eu acho que a maioria das pessoas não consegue detectar, talvez você nem mesmo consiga. Bom, essa é uma mensagem, depois que eu fiz alguns testes com mensagens de repescagem, essa é uma das que tem a maior performance. E ela gera uma curiosidade instantânea. Se ela visualizar essa mensagem, ela vai responder para você. O que é? Ou, é mesmo? O que foi? Né? Porque é sobre ela, é sobre a hipótese dela estar, de todo mundo estar percebendo, talvez, e algumas pessoas, e ela não. Então, ela vai ficar curiosa. E a ideia aqui é que a resposta disso não importa. Você tem que jogar isso mais para frente possível. Tá? Então, quando ela perguntar, você dá uma sumida, demora uns 2, 3 minutos, e depois você bota: peraí rapidinho que eu recebi uma visita que eu não estava esperando aqui. Mais uma vez, você está usando aquele conceito do seu tempo, isso é importante, de você ser um cara requisitado, e você está delongando isso, você está postergando. Quando ela receber isso, ela vai ficar mais curiosa ainda, porque a mulher, quando fica curiosa, ela não se aguenta. Tá? Então, igual a essa mensagem que eu passei para você, você pode imaginar outras e testar outras similares. Essa é uma das mais poderosas que eu já usei. Então, a ideia é que você mantenha, ela vai te chamar. Só o fato de, depois de um tempo, você vai sumir. Você vai falar: peraí, rapidinho que eu recebi uma visita que eu não estava esperando aqui. E aí, com certeza, depois de 1 ou 2 horas, ela vai mandar mensagem. Muito provavelmente, ela vai mandar uma mensagem: vem cá, o que foi aquilo? Aí você segura mais um pouquinho e depois você piora ainda a situação para ela. Você fala o seguinte: aqui, eu estava pensando, acho que isso é tão pessoal que é melhor eu não falar. Ou é melhor que eu fale pessoalmente. E dá mais uma sumidinha de leve. Tá? Isso vai deixá-la completamente mordida de curiosidade, louca para saber o que é. E aí, meu amigo, aí é o momento de você ir desenrolando essa conversa, falando sobre aspectos psicológicos. Você pode falar um pouco sobre autoestima, sobre ciúme, sobre sonhos, sobre papos genéricos e abertos, onde ela possa falar um pouco mais sobre ela. E tudo que você aprende sobre ela, enquanto ela fala, depois você pode ir usando e reforçando. Isso vai fazer com que pareça que você tem uma sintonia enorme com ela. Então, são vários tipos de papos que você pode desenvolver através dessa mensagenzinha, tá? E, muito provavelmente, você vai ser capaz de se encontrar com ela, tá? E aí, quando você se encontrar, ela vai querer saber, mas você já vai ter envolvido ela no seu papo emocionalmente. Você já vai ter trazido ela daquele mundo que ela estava de te ignorar para um mundo mais próximo. E aí você pode ir falando algumas coisas, talvez. O ideal é que você não fale nada, mas você pode falar algo como: você é uma pessoa com temperamento forte, que parece
calma e tranquila, mas quando você explode, você é capaz de gritar, de bater, de perder a compostura, enfim, de fazer uma grande besteira. Ou seja, todo mundo é assim. Quase todo mundo é assim. Então, isso é uma coisa genérica que se aplica a quase todo mundo. Tipo horóscopo, sabe? Então, o ideal é que você nunca diga nada, que vai deixando sempre para depois, para depois, para depois. E que nesse meio termo, nesse tempo, você vá aproveitando para criar conexão emocional com ela. Tá? Essa é uma das táticas mais poderosas para você realmente recuperar um problema que você já criou, tá? Então, se você gostou dessas 3 técnicas, essas 3 técnicas fazem parte de um processo, de um pontinho no mundo da conquista, que é quando ela começa a ignorar. Só que o mundo da conquista é feito de várias fases. Ela é feito da fase da abordagem, a fase da transição, a fase de chamar para a pessoa para sair, de entrar para o círculo de confiança. E todas essas fases, elas estão muito bem descritas no Conquista Moderna. Se você ainda não acessou, pode se inscrever aqui no canal que tem mais vídeos, dá uma olhada nos outros canais que estão lá e no site também, no conquistamoderna.com.br. Lá você vai ter também bastante informação gratuita para você entender essas 4 fases da conquista e se preparar com um arsenal de estratégias, táticas, truques psicológicos como esse e tudo com embasamento científico, com embasamento em testes que eu fiz, vários testes, e aprendi também com várias outras pessoas que pesquisam realmente o comportamento humano e as dinâmicas sociais. Então, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos e colegas que costumam cometer esse erro e veja você também lá no conquistamoderna.com.br com muita informação bacana para você, beleza? Abraço do Medina, sucesso! Eu quero que a partir de agora você reverta todos os seus problemas aí com mensagens ignoradas, beleza? Abraço!